A APAE de Paracatu está há mais de 40 anos prestando relevantes serviços de assistência social, educação e saúde às pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Atualmente, atende 450 pessoas entre crianças, jovens e adultos, dá assistência aos familiares e realiza mais de 2.000 atendimentos de saúde por mês. No momento, a instituição está passando por sérias dificuldades financeiras e corre o risco de fechar as portas. Para que isso não aconteça, estamos pedindo socorro ao povo paracatuense. Ajude a APAE a continuar servindo a quem muito precisa. Faça uma doação emergencial na conta da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Banco Sicoob Crédito Gerais. Agência 4119, conta corrente 990, dígito 3. A TV Minas Brasil doou todas as chamadas dessa campanha e ainda contribuirá financeiramente para motivar a sociedade paracatuense a ser parceira desse importante projeto nesse momento tão difícil. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Corpo e Arte Lingerie. Seu corpo merece sempre o melhor. Corpo e Arte Lingerie. Rua Joaquim Murtinho, 36 Centro, 3672-2048. Na Vilela Autopeças você encontra tudo em linha leve para veículos nacionais e importados. Vilela Autopeças, Rua Prata, número 112, Amoreiras 2. O melhor da moda feminina e atendimento personalizado você encontra na Lojas Pra Elas. Rua Temístocles Rocha, 169, Sala 4, Centro, 3671-5846. JP Automecânica, especializada em câmbios automatizados, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica e mecânica em geral. Rua Prata, número 12, Amoreiras 2. Dê Presentes, uma loja conceituada para você. Moda feminina para jovens e idosas. Dê Presentes, Rua Rubens Bittencourt, 73, fone 3671-6690. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob. Faça parte. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Coopervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Coopervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias. É no Açougue Coopervap. Melhor atendimento e menor preço. Já pensou em ganhar um iPhone 6? Um ano de supermercado, uma Honda Fan zerinha e um caminhão de prêmios? Tudo isso pode se tornar realidade neste domingo, dia 16 de dezembro, com Cidade de Prêmios Especial de Natal. É um iPhone 6 no primeiro prêmio, um ano de supermercado Cristal no segundo prêmio. No terceiro prêmio, tem um caminhão de prêmios pra você. Ainda tem uma linda Honda Fan no quarto prêmio. E mais 20 prêmios no valor de R$100 no Giro da Sorte. Faça sua doação e ajude a Guarda Mirim de Paracatu. É neste domingo ao vivo pela TV Minas Brasil e pelo Facebook Cidade de Prêmios Paracatu. Cidade de Prêmios, realizando sonhos. Prefeitos da Associação Mineira de Municípios fazem protesto em Belo Horizonte contra a falta de repasses do governo de Minas e pedem apoio aos deputados. A audiência pública debate a questão da gestão compartilhada do Hospital Municipal, pretendida pela Prefeitura de Paracatu. Alunos do tempo integral da Escola Joaquim Adjuto participam de mostra dos resultados das oficinas desenvolvidas este ano. Diretores de escolas de Paracatu e região participam de reunião gerencial para reestruturar e organizar a educação dentro das escolas. Carreta da Saúde de Combate à Hanseníase está em Paracatu. Homem invade missa, mata 4 pessoas e comete suicídio na Catedral de Campinas, em São Paulo. E ainda, há poucos dias do Natal, tem muita gente ainda lotando as lojas em busca de enfeites de Natal. Estes e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias.
Boa noite. A revisão do direito da licença maternidade para mães com bebês prematuros é uma questão urgente que aguarda a apreciação do Congresso. Os cuidados das mães com os bebês em casa depois da alta hospitalar são fundamentais para evitar complicações de saúde. Ana Luísa é uma criança saudável de 2 anos e meio, mas ela nasceu com apenas 26 semanas, 30 centímetros e 825 gramas. Foram 83 dias internada na UTI. A mãe acompanhou a filha no hospital, mas quando a bebê saiu, teve que voltar ao trabalho. Depois que ela teve alta, era médico toda semana, fisioterapia todos os dias. Então eu não pude, acompanhar ela. Uma hora era minha mãe, outra hora era meu marido. Tinha que ficar revezando e eu não participei dessa parte. Por causa do período de internação da criança prematura na UTI, muitas mães ficam pouco tempo com os filhos em casa durante a licença maternidade. Mas 2 projetos na Câmara dos Deputados propõem a extensão da licença maternidade nesses casos. O primeiro, que sejam 240 e não 120 dias. E o segundo, que a licença só passe a contar após a alta hospitalar do bebê. Apesar de ser uma questão urgente para tantas mulheres, o assunto não é prioridade num Congresso onde a maioria é formada por homens e vai ficar para a próxima legislatura. Antes de ir a plenário, os projetos ainda precisam passar pela análise de comissões. Lembrando que logo começa o recesso de final de ano do Congresso, o que deve atrasar a apreciação ainda mais. E este é um problema de saúde pública. Dos 3 milhões de bebês que nascem por ano no Brasil, 345 mil são prematuros, índice de 11,5%. A maior causa de mortalidade infantil dentro desse primeiro ano de vida é a prematuridade. Chega a atingir 60% dessa faixa. Esta neonatologista explica que falta interação de políticas públicas de assistência a gestantes, antes e também após o parto. E quanto mais a criança prematura ficar aos cuidados da mãe, maiores as chances de evitar complicações. Quando a gente trata de prematuridade, tinha que ter um olhar diferenciado para essa mulher, para essa família, para quando receber alta, continuar tendo condições de dar o cuidado em casa. Não tem que ir parar tudo e ir trabalhar. E 3 senadores, entre os quais Aécio Neves, e 3 deputados federais são alvos da operação da Polícia Federal deflagrada na manhã de hoje, com bases nas delações da JBS. Os agentes saíram às ruas para cumprir 24 mandados de busca e apreensão e 48 intimações para prestação de depoimentos em 8 estados e no Distrito Federal. O senador Aécio Neves e a irmã dele, Andréa Neves, tiveram seus endereços vasculhados no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. O senador foi acusado pelos delatores Joesley Batista e Ricardo Saldi, da JBS, de ter recebido da empresa mais de 100 milhões de reais para a campanha presidencial de 2014 e também de ter pedido para a JBS repassar parte do dinheiro para a compra de apoio político de outros partidos e para campanhas de políticos do PSDB. Segundo os delatores da JBS, parte do dinheiro foi contabilizado como doação oficial e parte como Caixa 2. Os outros alvos da operação são o senador Agripino Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, e os deputados federais Benito da Gama, do PTB da Bahia, Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro, e Paulinho da Força, presidente do Solidariedade de São Paulo. Além dos políticos, as buscas miram também empresários que, segundo os investigadores, emitiram notas fiscais frias para Aécio Neves dar cobertura à parte do dinheiro recebido da JBS. E um homem matou 4 pessoas e deixou outras 3 feridas após invadir uma missa na Catedral Metropolitana, no centro de Campinas, em São Paulo, na tarde desta terça-feira, segundo o SAMU. O suspeito pelos disparos na igreja, de acordo com a corporação, cometeu um suicídio logo em seguida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o suspeito teria entrado na catedral com uma pistola e um revólver calibre 38, se matado em frente ao altar após os crimes. As vítimas fatais não foram identificadas e a polícia investiga a motivação desse crime. E depois que as primeiras denúncias contra o médium João de Deus tornaram públicas, centenas de mulheres relataram terem sido vítimas de abuso por parte dele. A prioridade dos promotores que investigam os abusos sexuais agora é ouvir as mulheres que alegam serem vítimas de João de Deus e dar suporte a elas. Porque o que se busca também é traçar um perfil, um padrão. Então, quanto mais pessoas aparecerem, mais fácil vai ficar para o Ministério Público, vai auxiliar o Ministério Público na tomada de providências e de decisões.
Desde a semana passada, mais de 200 mulheres procuraram o Ministério Público de São Paulo para denunciar o médium. Os abusos teriam começado na década de 80. O médium fundou a Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, interior de Goiás, na década de 70. Celebridades, líderes políticos e do judiciário já procuraram os trabalhos espirituais de João de Deus. Aos 76 anos, ele já foi alvo de denúncias por exercício ilegal da medicina. Em 2012, enfrentou o primeiro processo por abuso sexual, mas foi inocentado por falta de provas. A defesa nega as acusações. E o presidente Michel Temer sancionou nesta terça-feira o novo programa de incentivos para montadoras no Brasil, o Rota 2030. O plano foi lançado inicialmente como uma medida provisória em julho passado e, posteriormente, teve decreto de regulamentação assinado pelo presidente Michel Temer. A Lei 13.755 foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União, com 10 vetos em relação ao texto original. O Rota 2030 trata-se de um plano de incentivo a montadoras e de um conjunto de regras que as fabricantes deverão seguir para usufruírem desses estímulos, incluindo aumento da segurança e melhoria no consumo de combustível dos carros. Em contrapartida, as montadoras terão que fazer investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o regime foi dividido em 3 ciclos de investimentos ao longo de 15 anos. O presidente eleito Jair Bolsonaro foi diplomado na tarde de ontem no Tribunal Superior Eleitoral e fez um discurso conciliador. 700 convidados assistiram no próprio TSE à diplomação de Bolsonaro e do vice, o general Hamilton Mourão. Este é o último passo do processo eleitoral e também uma condição formal para a posse no dia 1º de janeiro. Bolsonaro destacou o papel das redes sociais em sua eleição e disse que o poder popular não precisa mais de intermediação. Ele também elogiou a justiça eleitoral e disse que governará para todos. Agradeço muito especialmente aos mais de 57 milhões de brasileiros que honraram com o seu voto. Aos que não me apoiaram, peço sua confiança para construirmos juntos um futuro melhor para o nosso país. A partir de 1º de janeiro, serei o presidente dos 210 milhões de brasileiros. Governarei em benefício de todos, sem distinção de origem social, raça, sexo, cor, idade ou religião. Depois, mandou um recado para a oposição. Não mais a corrupção, não mais a violência, não mais as mentiras, não mais manipulação ideológica, não mais submissão do nosso destino a interesses alheios, não mais mediocridade complacente em detrimento do nosso desenvolvimento. E o futuro ministro das Relações Exteriores do governo Jair Bolsonaro, Ernesto Araújo, disse que o Brasil deixará o Pacto Global para a Migração a partir de 2019. O pacto foi aprovado em junho pelos países membros da ONU, com exceção dos Estados Unidos. E desde ontem a ONU promove uma reunião em Marrakech, capital de Marrocos, para a assinatura do documento que formaliza o acordo. O documento prevê, entre outros pontos, que imigrantes irregulares não podem ser deportados imediatamente de um país. Também garante direito à justiça, saúde e educação para essas pessoas. Ernesto Araújo anunciou a decisão do governo Bolsonaro de sair do Pacto Global de Imigração em postagens no Twitter. O futuro ministro disse que o pacto é um instrumento inadequado para lidar com o problema. A imigração, segundo ele, não deve ser tratada como questão global, mas sim de acordo com a realidade e a soberania de cada país. Em outra postagem, o futuro ministro disse que o Brasil continuará a acolher os venezuelanos que fogem do regime de Maduro, mas que o fundamental é trabalhar pela restauração da democracia na Venezuela. Além do Brasil, o Chile também informou que vai deixar o acordo de imigração. O país alegou ameaça à soberania nacional. Nos destaques internacionais, o presidente francês acabou cedendo às pressões dos protestos dos coletes amarelos e anunciou aumento de salários e redução de impostos. No primeiro pronunciamento nacional feito após 2 finais de semana com os protestos mais tensos da França em anos, o presidente Emmanuel Macron tentou restaurar a calma no país. Mesmo acusado de que suas políticas econômicas estão quebrando a França,
Macron disse pela televisão em horário nobre que deseja um país onde se possa viver com dignidade com o trabalho. E neste ponto o governo foi muito lento. O presidente francês afirmou que vai cancelar o aumento de impostos para aposentados que ganham até 2.000 euros. E as pessoas que recebem um salário mínimo terão um aumento de 100 euros a partir do ano que vem, sem custo aos empregadores. Mas Emmanuel Macron se recusou a retomar o imposto sobre grandes fortunas, afirmando que vai continuar comprometido com sua agenda de reformas e manter os gastos sob controle, mas não com reviravoltas. E a revista Times escolheu como personalidades do ano jornalistas assassinados, ameaçados ou presos por conta do exercício da profissão. Our freedom. O título da reportagem sobre o reconhecimento é Os Guardiões e a Guerra pela Verdade. Entre eles, o saudita Jamal Khashoggi, assassinado no consulado de seu país na Turquia por ousar discordar de seu governo. Maria Ressa, uma mulher de 55 anos, criadora do Rappler, o site que denunciou a matança de 12.000 pessoas promovida pelo presidente Rodrigo Duterte nas Filipinas e pode custar a Ressa uma pena de 10 anos de reclusão. A redação do jornal Gazeta Capital, de Anápolis, nos Estados Unidos, atacada a tiros pelas reportagens sobre eventos em Maryland, logo depois da Revolução Americana. 5 jornalistas morreram. 2 repórteres presos em Myanmar por documentar o genocídio dos Rohingyas. As esposas deles os aguardam. Todos os anos, a revista Time escolhe uma personalidade de destaque para representar o principal desafio das sociedades no mundo. O conjunto de guardiões destacados pela publicação é um alerta para as ameaças em todo o mundo à liberdade de imprensa, inclusive em regimes aparentemente democráticos. Daqui a pouco, alunos do Tempo Integral da Escola Joaquim Adjuto participam de mostra dos resultados das oficinas desenvolvidas este ano. Diretores de escolas em Paracatu e região participam de reunião gerencial para reestruturar e organizar a educação dentro das escolas. E ainda a Carreta da Saúde de Combate à Hanseníase está em Paracatu. Os detalhes já já. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob. Faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Para quem busca empréstimo consignado com as melhores taxas do mercado e sem burocracia, a XM Cred é a solução. Empréstimo para aposentados, pensionistas do INSS e servidores federais. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e
e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. Na Martã Móveis você encontra tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita. Trabalhamos com decoração, design de interiores e móveis de luxo. Martã Móveis, Requinte Bom Gosto, Rua Joaquim Murtinho 515. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente 359 Centro, 3671-3809. Quando a gente sonha e faz a nossa parte, tudo muda. Mas não basta apenas sonhar. É preciso tentar, continuar em frente. O futuro, como dizem, é logo ali. E você precisa fazer a sua escolha. Vestibular Finon 2019. Você em novo tempo. Acesse vestibular.finon.edu.br e faça já a sua inscrição. Ou ligue 38 3311 2012.